ceifadores. Então, os ceifadores ali tem dois tipos. O circuito série, aqui é porque o diodo está em série com a entrada e a saída, então fica entre entrada e saída, e o circuito paralelo, onde o diodo está em paralelo com o sinal de saída. Esses circuitos ceifadores são compostos basicamente por um diodo, por uma resistência, e, em alguns casos, também por uma fonte de tensão CC. Então, para que servem os ceifadores? Então, eles previnem que a saída do circuito exceda um nível pré-determinado de tensão sem distorcer o restante do sinal de entrada. O que quer dizer isso? A gente tem uma determinada tensão e a gente não quer que essa tensão seja aplicada numa carga, pensar, por exemplo, no microcontrolador, a gente não quer que isso exceda um determinado valor. O restante da forma de onda eu quero que fique exatamente como estava. Então, o ceifador ele vai ceifar, vai cortar essa forma de onda naquele determinado nível que a gente não quer que ele passe. Aqui um exemplo, então, do ceifador série. Então, uma determinada tensão de entrada, no caso ali tem o gráfico de uma tensão senoidal. No gráfico tem a fonte V, que faz parte do circuito do ceifador série. Como que a gente faz essa análise? Inicialmente, vamos esquecer um pouquinho que isso aqui é um ceifador, vamos esquecer o sinal de entrada também, e vamos verificar o que a gente precisa analisar no circuito a diodo. 3 perguntinhas. O que é necessário para que aquele diodo entre em condução? E depois, se aquele diodo conduzir, como que fica a tensão na saída de circuito? E se aquele diodo não conduzir, como que fica a tensão na saída do circuito? Para que o diodo entre em condução, ele tem que estar diretamente polarizado. Então, sabendo-se qual é a tensão que eu preciso aplicar sobre o diodo para que ele esteja em condução, a gente pode verificar quanto tem que ser o valor da tensão de entrada, nesse caso aqui, VI, para que apareça essa tensão aqui sobre o diodo. Então, para isso, a gente analisa este circuito, essa malha de entrada desse circuito. Menos VI mais VD igual a zero. E aí eu verifico, troco o VD aqui pelo valor que eu preciso e verifico quanto tem que ser essa tensão VI para que isso aconteça. Depois, se esse diodo estiver em condução, e aqui é o modelo ideal, quanto vale a tensão V0? Então, se ele estiver em condução, isso aqui vai ser um curto-circuito, V0 será a tensão VI, considerar esse V no caminho aqui, verificar a polaridade dele, se ele está somando a VI ou se ele está reduzindo a tensão VI. E depois, se o diodo não estiver em condução, quanto vale a tensão V0? Se o diodo não está em condução, então aqui está aberto, o V0 está ligado somente a uma resistência. Como não tem nada alimentando essa resistência vindo da entrada, não passa corrente pela resistência, então a tensão é zero. Nesse caso, a tensão de saída será zero. Essa tensão V aqui, o positivo dela está no positivo da tensão de entrada, então ela está se opondo à tensão de entrada. Para que eu tenha zero sobre este diodo, esta tensão tem que ser igual a essa. Se ela for maior, se a fonte de tensão de entrada for maior do que V, a tensão sobre o diodo começa a ser positiva e ele fica diretamente polarizado. Então, o limite seria VI igual a V. Então, quando VI for maior do que V, o diodo está diretamente polarizado. Vou pular aqui para o último. Então, se ele não conduzir, a gente já viu que a tensão é zero. E se ele conduzir, a tensão na saída é igual à tensão na entrada, menos a tensão daquela fonte V. Agora, então, a gente pode voltar a analisar o circuito com a fonte de entrada. Aqui em cima está o sinal de entrada e aqui tem essas regrinhas. Então, se a tensão de entrada for maior do que V, o diodo conduz, e a tensão de saída é a tensão de entrada menos uma constante V.
Se a tensão de entrada for menor do que a tensão V, o diodo não conduz e a tensão de saída é zero. Nesse gráfico de cima, já tem a senoide botada aqui e representado o valor do V. Nesse intervalo inicial aqui onde está essa bolinha vermelha, então de 0 até aquela linha pontilhada, enquanto a tensão de entrada é menor do que V, vamos lá para as equações. Tensão de entrada menor do que V, diodo não conduz, tensão de saída é zero. Então, até de tempo zero até a linha pontilhada, tensão de saída é igual a zero, está ali. A partir desse ponto aqui, a tensão de entrada passa a ser maior do que a tensão V, que ocorre até chegar nessa segunda linha pontilhada. Então, nesse intervalo aqui, a tensão de entrada é maior do que a tensão V. Tensão de entrada maior que a tensão V, diodo conduz, então a tensão de saída é igual a tensão de entrada menos V. É exatamente essa parte de cima aqui, que está aqui. Sempre o valor que tem lá, menos uma constante V. A partir daquele ponto, a tensão de entrada volta a ser menor do que a tensão V, e durante todo esse intervalo, então, tensão de saída é igual a zero. Então, tensão de saída, zero. A gente pode notar que essa forma de onda resultante aqui, a tensão de saída, é igual a esse gráfico aqui, se a gente passar um corte aqui, exatamente no V, a gente cortar essa forma de onda aqui, e no ponto onde eu cortar vai ser um novo zero de tensão. Então, resulta esse gráfico aqui, por isso que esse circuito é chamado de ceifador. Ele corta aquela forma de onda, fica só o que sobrou. Na sequência do material, tem outro exemplo. Essa senoide será aplicada aqui na entrada, e o ceifador tem uma tensão constante ali, uma fonte de tensão de 5 volts, um diodo, e isso é entregue para a saída. Então, a pergunta aqui é, como ficaria a tensão na saída? Então, a gente pode fazer o mesmo procedimento que a gente fez antes. Esquece um pouquinho essa forma de onda aqui e vamos verificar só pelo circuito que tensão tem que ter na entrada para que o diodo fique diretamente polarizado e depois verificar o que acontece com a tensão de saída se o diodo estiver em condução ou não. Primeiro, para que o diodo conduza, então a tensão sobre ele, de novo, pensando no diodo ideal, VD tem que ser maior do que zero. Então aqui a fonte entrada VI e a fonte que foi colocada V, dessa vez elas estão em série, já que o positivo da fonte de entrada está ligado no negativo da fonte do circuito ceifador. Então as duas fontes estão em série. Então, para que essa tensão aqui seja zero, eu tenho que a fonte VI tem que ser maior do que menos 5. Quando a fonte de entrada for exatamente igual a menos 5, a gente vai ter menos 5 mais 5 igual a zero. Então, esse é o valor limite da fonte de entrada para que o diodo entre em condução. Quando o diodo estiver em condução, que tensão terá na saída? Vai ser igual ao valor da tensão VI mais o valor da fonte V, já que elas estão em série. E quando o diodo não conduzir, que acontecerá sempre que a tensão de entrada for abaixo ou menor do que menos 5 volts, a tensão de saída será zero. Aqui tem, então, o gráfico resultante. Sempre que a tensão for menor, a tensão de entrada for menor do que menos 5 volts, que é essa relação de baixo aqui, temos que a tensão de saída é zero. Então, foi colocado o gráfico da senoide e colocado junto o valor de menos 5. Sempre que a senoide for menor do que esse menos 5, a tensão de saída será zero. Então, desse pontilhado até esse pontilhado, a tensão de saída é zero. Qualquer outro caso, a tensão de saída será igual à tensão de entrada mais 5. Então, está aqui a tensão de entrada mais 5 volts. Então, o valor de pico, que era 20 volts, passou a ser 25 volts. A mesma coisa que eu falei no circuito anterior pode ser pensado aqui. Temos essa forma de onda, um ceifador com uma tensão de
5 volts com essa polaridade, então menos 5, eu passo um corte, alguma coisa que corta essa forma de onda aqui, exatamente no 5, e esse ponto de corte fica a nova referência zero para a tensão. Aqui está a nova referência zero, e tudo que está ali para cima está acima de zero. Acima do 5 aqui fica acima de zero, e temos então a nova forma de onda aqui. Então esse circuito ceifador, ele corta uma determinada tensão, uma forma de onda da tensão, e muda o ponto de referência considerado zero. Este circuito representa o ceifador paralelo, tem a forma de onda que estaria aplicada na entrada, e a intenção desse exemplo é a gente verificar que tensão aparece na saída. De novo, esquecemos um pouco a forma de onda, vamos analisar só o circuito, o que é necessário para que o diodo esteja em condução, e no caso do diodo estar ou não em condução, que tensão surge na saída. Se o diodo estiver em condução, então ele está em condução, diodo ideal, então aqui vai aparecer tensão zero, a tensão V0, circuitos estão em paralelo, vai ser igual a tensão nesse ramo. A tensão nesse ramo é a tensão V, mais a tensão sobre o diodo, que é zero, então a tensão V0 será igual a V. Então, quando o diodo estiver em condução, na saída, a tensão será V, que é a tensão constante dessa fonte. Quando não estiver em condução, então isso aqui ficará aberto, esse ramo não vai interferir mais no circuito, a gente retira, então, como o diodo abre, a gente retira o diodo e essa fonte do circuito, e a tensão de entrada é entregue diretamente para a saída, então V0 igual a VI. A única questão agora, então, que tensão tem que ter aqui para que aqui apareça zero? Seguindo o sentido da seta verde, VD menos V mais VI igual a zero. Então, para que D seja zero, VI tem que ser igual a V. Esse é o ponto limite que fica zero. Se essa tensão aqui for mais negativa, ou seja, tiver mais tensão aqui, a tensão VD tende a ser positiva. Então, para que o diodo esteja diretamente polarizado, para que a tensão VD seja maior do que zero, a tensão VI tem que ser menor do que a tensão da fonte V, que é o que temos aqui nesse slide. Então, para que o diodo conduza, a tensão de entrada tem que ser menor do que a tensão V. E aqui a gente já viu, se o diodo conduzir, se ele estiver em condução, a tensão de saída é igual à tensão V, e se o diodo não estiver em condução, a tensão de saída é igual à tensão de entrada, V0 igual a VI. Vamos analisar, então, como que ficaria o gráfico da tensão na saída se na entrada for aplicada essa tensão triangular. Temos aqui a forma de onda aplicada na entrada e temos aqui as equações que a gente chegou à conclusão nos slides anteriores. Então, sempre que a tensão de entrada for menor do que V, tensão de saída é igual a V. Então, isso acontece antes que logo no início, a tensão de entrada é menor do que o V, e depois desse ponto aqui também acontece isso. Então, naquele ponto inicial e depois daquela pontilhado que vem ali, a tensão de saída é igual a V. E sempre que a tensão de entrada for maior do que a tensão V, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Então, desse pontilhado, dessa linha pontilhada aqui até essa linha pontilhada, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Então, aqui vai aquela parte triangular ali igual a essa.